Olá a todos, me chamo Kézia Ramos. Olá, me chamo André Caetano e esse é o experimento 6, o efeito piezoelétrico. O objetivo é a introdução ao efeito piezoelétrico, com a demonstração da conversão de energia mecânica em energia elétrica. Também a demonstração do efeito piezoelétrico inverso, né, a conversão de energia elétrica em energia mecânica na forma de ondas sonoras. Os materiais utilizados foram o osciloscópio digital 2530, gerador de funções POL 48, componentes piezoelétricos de diâmetro 15 e 10 centímetros, dois diodos 1NA007 e um capacitor de 10 microfarad. Beleza, a primeira parte foi ligar o piezoelétrico na protoboard e ligá-lo no osciloscópio. Aí, cada apertada do piezoelétrico gerando um tanto de energia elétrica mandada para o osciloscópio, que ia gerando uma onda. E aqui são as ondas geradas no osciloscópio. Cada degrauzinho é como se fosse um clique do piezoelétrico. Pode ver que tem vários, porque foram vários cliques consecutivos, uns maiores que os outros, porque foram ou cliques mais fortes ou cliques mais rápidos. E na parte que ele desceu no estilo de escorregador, foi na hora que a gente parou de apertar e a tensão foi diminuindo, a tensão gerada do piezoelétrico. Bom, sobre a segunda parte, que é a parte B, né, do experimento, a gente utiliza um modo single do osciloscópio e aplica um pulso de pressão em cima do piezo. E aí, com o dedo, a gente obtém o registro da forma do pulso elétrico resultante. A gente aperta com o dedo para obter esse registro, que é em função do tempo. Então, a gente tem um pico, um VP positivo e negativo, que deu o resultado de 3,52 volts positivo e 2,8 negativos. E aí a gente tem um próximo exemplo que nós fazemos, que é o uso do piezoelétrico. Nesses dois exercícios, quando a gente fazer, a gente vai usar o piezoelétrico de duas formas. Uma forma para captar vibrações e outra forma como alto-falante. Nessa primeira parte, a gente pega, a gente fala assim, ó, use o disco piezoelétrico como microfone para captar as vibrações sonoras obtidas por um gerador de funções ligado ao alto-falante. Ele sugere um aplicativo usado de celular, mas qualquer aplicativo que tenha como registrar essas frequências você pode usar. E aí ele fala assim, ó, usando, né, a função do osciloscópio digital, registra o espectro do sinal obtido identificado para a frequência obtida, máxima sensibilidade do piso elétrico. Então, o que acontece nesse? O piezoelétrico ele vai ser usado como um microfone. O que o microfone faz? Você fala nele, ele repele esse som, ele pega essa frequência para ser transmitida. Então, o que a gente fez? A gente postou o celular, levou um som, né? É claro, uma frequência, perto do piezoelétrico, não encostou, mas é perto do piezoelétrico, e aí a gente começou a ver quando é que essa frequência ia afetar o piezoelétrico ao ponto dele vibrar, ao ponto dele realmente funcionar como um microfone, recebendo essas frequências. E a frequência que nós chegamos foi de 6.001,8 Hz, que foi a frequência dada aonde ele usou como um microfone. Depois, como eu disse, um era como microfone e o outro seria como alto-falante. O piezoelétrico ele iria vibrar. E nessa que ele ia vibrar, a gente teria que pegar pelo celular a vibração desse piezo elétrico. Então, agora o celular está sendo receptor e o piezo elétrico está sendo o canal, né, que está fazendo a vibração. Então, o que a gente fez? A gente conectou a um gerador de sinais e a gente fez uma forma de onda, que é de 20 volts, pico a pico. E aí, nessa frequência de 20 volts, a gente colocou o celular perto e a gente percebeu que o celular pegou a vibração de 4.000 Hz, por volta de 4.000 Hz. Que aí foi a razão que a gente conseguiu encontrar nessa frequência bem específica. Sabendo que a velocidade do som e do ar é de 340. Vamos lá. A terceira parte do nosso experimento é o gerador piezoelétrico. Então, o que ele quer? Tem um circuito, né, que é dado o circuito do começo, que ele fala construir circuito, mas o circuito já é dado, que é o circuito do começo, para converter pulsos de energia mecânica em energia elétrica na forma de tensão DC. Nisso, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que gerar uma sequência, né, gerar uma sequência acumulada ali no capacitor, que a gente vai apertar o peso elétrico para o capacitor armazenar essa energia, e aí a gente tem que dar 10 pulsos consecutivos com o dedo, e aí a gente tem que ter um gráfico disso. Então, a média de pulso que nós calculamos foi por volta de 2,08 joules por a 10 a quinta elevada joules. Aí a gente tem a foto das nossas pulsas, apertando para o capacitor receber. Isso. E aí, como última parte do nosso experimento, ele dá um questionário. Então, esse questionário é um questionário de pesquisa. Então, o que ele fala?
primeira coisa que ele pede é para a gente obter uma lista, justamente que são de piesos elétricos que são usados na construção de twitters, que seria alto-falantes agudos. E a gente tem alguns materiais, né, que conseguem isso, como, por exemplo, o quartzo, que é um material muito utilizado, né? Você sabe que é através da mecânica que você usa no piso elétrico, que faz gerar esses picos de energia. A gente tem o titanato de bário, o zirconato titânado de chumbo, é difícil de falar, que ele também é utilizado, as suas propriedades são muito boas para isso, para ser usado como piezo. Também ele pode ser usado de diferentes formas, pode ser de vários formatos e tamanhos. A gente tem o fluoreto de polivilidineno, é difícil de falar, que ele é mais flexível. Isso, obrigada. Isso. Ele é mais flexível, ele é mais viável de você poder mexer, e eles são mais baixos. Então, tipo assim, é mais baixo do que você usar uma cerâmica como material. Então, tipo assim, esses materiais são os materiais que são mais utilizados. Mas depois, na próxima pesquisa, a gente também vai ter que a gente tem que procurar um Twitter, né, de piso elétrico comercial e descrever as suas características. E o que a gente encontrou, pode passar? O que a gente encontrou, isso, pode passar. Exatamente. E aí a gente encontrou um piezo elétrico quais são as principais características que esse piezo elétrico tem? Primeiramente, nós sabemos que ele pode ser usado agora devido aos experimentos, tanto como microfone como alto-falante, que ele é capaz, sim, de produzir som através das suas vibrações. Então, a gente tem um certo usar, né, para vibrações do piezo elétrico, que é a produção de som, que, como eu disse, foi o que a gente fez no experimento, basicamente. A gente pode usar também como um diafragma, mas como assim um diafragma? É um diafragma feito de papel, que é material flexível, né, anexado no cristal do piezo elétrico, que ele amplia a estrutura da vibração. A gente também tem a característica que ele não precisa de ímãs, ele é um papelzinho, eu estou falando das características dele, você sabe que ele tem um papelzinho, né? E aí você não precisa de ímãs, ele não tem esse campo magnético, digamos assim, necessário para tais. Eles não possuem ímãs, e em vez de ímãs, o que eles têm? Eles têm os cristal, que são os materiais que eu falei no slide passado. O tamanho deles varia, você pode ter pesos elétricos pequenos, grandes, o que a gente usou, ele é de 10 centímetros de diâmetro no centro, né? E 15 ao redor. E o cone, bom, ele é uma espécie de cone também, que a gente tem um peso elétrico que aumenta a dispersão do áudio, através da sua maior área de contato com o ar. Então, tipo assim, é claro que cada característica pode variar, como eu disse no final, dependendo do piezo elétrico, mas essas são as características principais que o piezo elétrico, ele te abrange muitos materiais que você pode usar, porque o foco dele é energia mecânica, é a nossa energia mecânica transformando para a gente obter o destino que você quer dar ao piezo elétrico. Então, nosso experimento foi justamente perceber como funciona e como a gente pode usar um piezo elétrico de várias formas. Obrigada. E é isso. Obrigado e até mais.